Problema de oxidação. Olha só que interessante. No caso do titânio. O titânio tem um problema com oxidação que ele é muito ávido pelo oxigênio. E aí, se você não tomar cuidado com uma boa proteção, com um sistema de proteção bem adequado da raiz, até do cordão anterior que está solidificando, se você não protegê-lo, você tem problema de oxidação. E aí pode alterar características de propriedades do material. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E isso é um fator importante, porque se eu não observar isso, o que vai acontecer com a minha atividade? A minha atividade vai ficar comprometida. E isso, se a gente não olhar essas questões, vamos supor, ácido inoxidável. Se eu não tomar cuidado com a sintetização, que pode ocorrer no ácido inoxidável austenítico, o que vai acontecer? Eu vou ter corrosão no contorno de grão. E aí a propriedade mecânica que era dar resistência à corrosão, eu estou diminuindo. Então, olha só que interessante. Quem conhece ácido inoxidável, estuda o material, ele sabe desse problema. Agora, o soldador, o que ele vai fazer? Ele não está preocupado com isso. A grande maioria, tem as exceções, logicamente, mas a grande maioria não sabe nem o que acontece isso. Ele uniu o material. Eu falo o seguinte, eu sempre falo o seguinte, tem dois termos. Uma coisa como é que chama? Unir o material. Outra coisa é o seguinte, dar continuidade metálica. E eu falo que soldagem é dar continuidade metálica. O que é dar continuidade metálica? Manter as mesmas propriedades iguais ou superiores à do metal base. Isso é continuidade metálica. Olha assim e fala, caramba, cara, olha só, a solda e o metal base é a mesma coisa, praticamente. Então, isso é continuidade metálica. Agora, unir material, isso é fácil. Isso é fácil. Igual o Vinícius falou lá, ó, o cara não fez o pré-aquecimento, ele uniu, mas não tinha resistência nenhuma, mas estava unido. Mas não tinha resistência mecânica. Então, isso não é o quê? Continuidade metálica. A continuidade metálica é ter os mesmos pré-requisitos esperados do metal base. Então, se é oxidação, eu tenho que tomar cuidado, porque a oxidação, se eu soldar de qualquer jeito, pode ter problema de quê? De oxidação ali naquela região. Isso é igual o duplex. Eu fiz um trabalho, isso aí foi em 2013. Eles estavam fazendo a soldagem desses materiais e não estavam utilizando o ferritoscópio, que é o material que você vê a quantidade de ferrita. E aí, o que estava acontecendo? Porque, como o aço duplex é 50% ferrita e 50% austenita, aí o que estava acontecendo com a austenita? A austenita estava transformando em ferrita. O aço inoxidável ferrítico, ele tem baixa resistência à corrosão, comparado com aço com aço inoxidável austenítico. E aí, o que estava aquele aço duplex, que era meia meia, aquela austenita estava transformando tudo para ferrita. E aí, o que estava acontecendo? Passados 6 meses, que estava dentro da garantia do serviço ainda, estava ocorrendo na região da solda, corrosão por pitch. Então, o material estava tudo furado. Então, que nós tivemos que fazer? Todo um trabalho de execução, né? De reparo e execução novamente, para poder o quê? Evitar que acontecesse isso novamente. Porque estava pagando material caro, não é tão caro quanto o austenítico, mas ele é mais caro do que o ferrítico. E no final das contas, eu estava tendo o quê? O aço inoxidável ferrítico na região da solda. Então, a solda estava toda corroída.